Fala, time! Estamos aí para mais um Papo de Siso. E eu vou te fazer uma pergunta para você que já sentiu que o seu corpo foi seu pior inimigo. Cada inchaço, cada passo foi dado com muita dificuldade, como se o mundo inteiro te olhasse e você se sentisse com uma opressão. Hoje, no Papo de Fiso, a gente vai estar trocando essa ideia de como poder te ajudar. Não saia daí. Hoje temos dica importante nesse tratamento. Meu amigo Ricardo? Eu, junto com meu amigo Celso Dionísio, vamos falar sobre meias de compressão, terapia compressiva. Você que se sente invisível, que se sente não visto pela sociedade ou com preconceito porque sua perna é diferente da maioria das pessoas, fica com a gente nesse vídeo que a gente vai tirar várias dúvidas, como tratar, como cuidar da sua perna, como trazer você de volta à vida. Esse é o objetivo do Papo de Fiso, trazer você para perto da gente. E para enriquecer nosso Papo de Fiso de hoje, a gente está trazendo aqui Felipe Temer, diretor comercial da Juso. Seja muito bem-vinda, fique muito à vontade e acho que o nosso papo hoje vai render bastante porque a gente tem muita coisa para conversar. Seja bem-vindo, Felipe. Muito obrigado pelo convite, estou muito feliz de estar aqui com vocês. Eu espero que a gente vai conseguir ajudar muitas pessoas hoje, traz boas dicas, então vamos lá. Temos muitas dúvidas, muitas perguntas, muitos casos para contar. Não se sinta acanhado se em algum momento sair alguma besteira. A quinta série está sempre presente junto com a gente, mas fica muito à vontade. E eu queria que você começasse dizendo para a gente assim, como foi a primeira vez que você teve contato com o paciente e como foi para você que esse paciente usar a meia compressiva de uma empresa que você representa? Olha, é uma pergunta legal. Eu vou contar um pouquinho da minha história, que eu sou da Alemanha, moro aqui no Brasil há quase 10 anos, estou há 7 anos com a Juso, que é uma empresa da Alemanha, e foi muito gratificante, porque eu sou economista, então eu não trabalhei com pacientes, com tratamento, e foi muito gratificante ver como a meia ajuda as pessoas e é quase igual usar óculos. Você coloca e na hora você enxerga melhor. Colocar a meia, o paciente muitas vezes já sente um alívio da dor, um bem-estar no primeiro momento que coloca. Então é muito gratificante perceber isso e ouvir isso, esse relato que eu lembro bem quando eu ouvi isso acontecer. Então é muito bom trabalhar com a Juso, com a terapia de compressão por causa disso. E dentro dessas histórias, esse papel importante que a Juso tem dos pacientes, eu queria que você lembrasse de um caso que te marcou, um caso que foi bem legal assim. Um caso talvez não muito extremo, mas que me marcou foi... assim, eu acho que já estava mais ou menos um ano trabalhando e a gente vai muito em congressos de fisioterapeutas, médicos, e num desses congressos de médicos, uma cirurgiã vascular foi lá no nosso stand, a gente apresenta os produtos, daí daqui a pouco ela falou, eu posso testar a sua meia? Porque eu acho que eu tenho, no caso foi um lipedema. Não muito avançado, mas ela já tinha por volta de uns 50 anos e falou que a vida inteira isso incomodou ela e ela tenta usar as meias de compressão, mas geralmente machuca, porque o que a gente tem mais no mercado são as meias circulares e a Juso tem a malha plana. Ela colocou e foi muito emocionante para ela falar que, nossa, nunca senti isso, uma perna que não dói. E foi na hora, e ela até perguntou se ela poderia ficar um pouco lá no congresso com a meia para testar, então foi bem legal. E assim tem algumas outras histórias, mas isso foi marcante porque me mostrou como isso realmente pode mudar a vida de uma pessoa que pode ter muitas, né? E tem mesmo. Felipe, a gente sabe que a Juso ela é relativamente nova no Brasil, mas ela entrou no mercado há alguns anos atrás como Selecta. E explica pra gente essa junção Selecta-Juso, como foi a chegada da Juso no Brasil? Sim, a Juso é uma empresa alemã, que é uma empresa familiar, que existe desde 1912. Então, está na 4ª geração já, continua sendo uma empresa familiar, tem
vem lá da Alemanha, mas também tem uma fábrica e parte da família foi para os Estados Unidos, e eles queriam também expandir para o Brasil. E lá encontraram a Selecta, que é uma empresa brasileira que existe há mais ou menos 70 anos, e foi uma junção boa porque a Selecta também é especialista em malha plana, que é uma forma de tricotar as meias diferentes, são máquinas diferentes, talvez depois eu possa explicar um pouco sobre isso, mas essa junção então deu muito certo, começou uns 7, 8 anos atrás, e aí no ano passado, em setembro de 2024, a gente mudou a marca da Selecta para Juso, porque a gente trouxe cada vez mais produtos da Juso, então fez todo sentido ter a Juso como marca global agora também no Brasil, então a gente vai ter cada vez mais soluções da Juso aqui no Brasil. Para a gente que trata linfedema, que está diretamente ligado ao paciente com linfedema, ter esse mercado mais aberto é muito bom. E ter tecnologias cada vez mais avançadas, para a gente também é muito bom. O que a gente sabe é que os profissionais têm muita dificuldade em prescrever. Ele não sabe se ele prescreve uma malha circular, se ele prescreve uma malha plana, em que momento a circular é melhor, em que momento a plana é melhor. E como profissional, vivenciei, junto da Selecta, vários workshops. A gente participou de vários workshops. Claro que não foi um número tão grande como a gente gostaria, mas fala para a gente desse projeto de workshop, o que vocês esperavam alcançar com esse projeto e se vocês alcançaram isso. Sim, eu acho que a gente conseguiu alcançar muitos dos nossos objetivos. Foi um projeto que a gente conseguiu trazer junto com a Juso aqui para o Brasil, nessa parceria entre Selecta e Juso, com o apoio do governo da Alemanha para difundir conhecimento. Também na área técnica, a gente fez cursos técnicos de tinturaria, por exemplo, mas também para a área dos profissionais de saúde, porque conhecimento sobre tratamento, diagnóstico de linfedema, lipedema, não é só um problema no Brasil, mas essa falta de informação, de conhecimento existe no mundo inteiro e também no Brasil. Tem poucos especialistas que sabem diagnosticar e tratar bem e primeiro ponto é o diagnóstico, né? Então a gente fez esses cursos, workshops, webinars para levar mais conhecimento para os profissionais e também para um público em geral no Brasil. E a gente conseguiu difundir bastante conhecimento. Eu acho que deu muito certo. Hoje eu vejo que as pessoas, muito mais pessoas sabem o que é uma malha plana, que até trouxe aqui uma abraçadeira do jeito que ela sai da máquina, talvez a gente pode mostrar um pouco, mas no início do projeto ninguém sabia que existe malha circular e malha plana e qual seria a diferença entre um e outro, e hoje já estamos falando aqui sobre esse tema e espero que algumas pessoas talvez já ouviram falar, mas eu vejo no ramo dos fisioterapeutas e também dos médicos que já tem um conhecimento muito melhor sobre isso, mas claro, a gente sempre pode entrar em mais detalhes, porque tem muitos detalhes que fazem bastante diferença. Eu lembro que quando a gente começou com os webinários, com os cursos, workshop da Selecta, eu era uma pessoa que só tinha conhecimento sobre malha circular. E aí, quando chega a malha plana, abre uma nova janela para os terapeutas. Então, a gente ficou muito perdido em como prescrever da forma certa e buscar o conhecimento é o melhor. Para o paciente, isso também é importante, você saber qual a melhor meia, qual a meia mais adequada. Então é importante vocês ficarem com a gente aqui, que a gente vai tirar todas as dúvidas. Felipe está aqui para isso, a gente vai usar todo o conhecimento dele para a gente tirar todas as dúvidas. Vai com você, Celcinho. Então, eu queria perguntar para o Felipe, qual é a diferença da malha plana para a malha circular? Para o paciente, né, entender, e o fisioterapeuta também, porque muitas das vezes vocês já estão nesse trabalho, já tem desde 2017, né, divulgando e falando qual é essa diferença, e é uma melhora, todos falam, né, como você falou, esse caso mesmo dessa fisioterapeuta, né, que ela mesmo na hora sentiu a diferença da diferença da meia circular para a malha plana. Eu gostaria de saber que você falasse um pouco mais, né, sobre isso, essa diferença. Claro.
Bom, eu acho que vale a pena começar a explicar qual que é a diferença de fabricação. A malha circular é feita numa máquina que tem um cilindro com todas as agulhas e eles vão tricotando esse tecido, essa malha circular que sai da máquina como se fosse um tubo. Então, tanto a braçadeira quanto a meia sai praticamente pronto dessa máquina. Só tem que fazer uns acabamentos, mas aí a meia já está pronta. E a máquina de malha plana é diferente, ela tem uma bancada de agulhas e tem um carrinho que vai e volta e vai tricotando um tecido aberto. Então, trouxe aqui uma braçadeira do jeito que ela sai da máquina. Então, esse aqui é o tecido da malha plana e depois essa braçadeira então vai ser fechado, por isso tem uma costura atrás. E o que isso faz? O tecido, a malha, tem características bem diferentes, e aí entra qual que é a diferença para o paciente. Porque, imagina, numa perna, você tricotar uma meia calça, uma meia AG7/8, que a gente fala, uma meia coxa, ela vai desde o tornozelo, que geralmente é bem fino, até a coxa, que tem uma circunferência bem maior. E como você faz isso se você tem um número fixo de agulhas? Você só pode tricotar sempre o mesmo tanto de agulhas. Como você faz para ter um tornozelo menor e a coxa com a circunferência maior? A única forma de conseguir isso é com o estiramento do fio. A gente tem o fio elástico, é o fio de compressão, e na parte do tornozelo, antes de entrar na máquina, esse fio é esticado quase ao máximo, e daí quando é tricotado, a malha se fecha, por isso fica menor no tornozelo, e enquanto a gente vai tricotando essa meia, a gente estira cada vez menos esse fio de compressão. Quando a gente chega na coxa, fica com uma circunferência maior. E na malha plana isso é diferente, a gente consegue usar mais ou menos agulhas dessa bancada que a gente tem. Então, aqui dá para ver, não sei se no podcast vai dar para ver, que a gente tem esse formato anatômico aqui, porque a gente acrescenta mais agulhas conforme a gente quer chegar aqui no formato do braço, no caso da perna. Então, a gente não precisa da elasticidade igual a gente precisa na malha circular. Aqui a gente consegue trabalhar com mais ou menos agulhas, então esse tecido tem muito menos elasticidade do que a malha circular. E isso é muito bom porque fica mais confortável. Imagina você colocar sua perna dentro de uma meia muito elástica, esse tecido vai querer voltar e, como é uma malha mais fina, mais elástica, a malha circular, ela acaba apertando mais e o risco de garrotear, de entrar em dobras de pele, de machucar, é muito maior do que um tecido mais grosso da malha plana com menos elasticidade. Ela abraça o membro e por isso fica muito mais confortável. E ela também é mais contensiva, que é importante para o linfedema, porque esse edema, o linfedema, ele vai se instalando ao longo do dia, ao longo das horas, ao longo das semanas, vai crescendo. E a malha plana consegue segurar isso, porque não tem tanta elasticidade, cria realmente uma parede estável e não deixa esse edema se instalar. Aí a gente até entra num outro ponto, que a compressão de trabalho e pressão de repouso. Sim. A pressão de repouso é o que você sente quando você está sentado ou em pé. Qualquer tecido elástico em cima da pele vai exercer alguma pressão. Essa é a pressão de repouso, que também ajuda, né, na terapia de compressão. Mas o que realmente faz a terapia de compressão, o que é mais importante é a pressão de trabalho. Se chama assim porque tem a ver com a musculação, cada vez que se contrai, aumenta essa pressão de trabalho, e isso muito mais na malha plana, porque, como eu falei, é uma parede estável, então ela não deixa esse músculo se expandir com tanta facilidade e assim aumenta a pressão para dentro. E a malha circular, como é mais elástica, imagina, uma meia bem elástica, ela simplesmente vai acompanhar esse movimento do músculo se contraindo. Então, com a malha plana, a pressão de trabalho também é mais alta. Quanto menos elástico, maior a pressão de trabalho, e é isso que a gente quer para ajudar no fluxo linfático, no retorno venoso. Então, por isso tem todas essas vantagens de um tecido com menos elasticidade, e a malha plana, por isso é o padrão ouro no tratamento do linfedema, do lipedema também. Sim. Complementando o que você está falando, Felipe, eu que estou no dia a dia com os pacientes, antes da malha plana, a gente só tinha a opção da malha compressiva.
E a gente tinha exatamente esse problema. Como ela tem muito mais pressão no tornozelo, os pacientes não conseguiam, muitas das vezes, calçar a meia ou vestir a meia e não conseguiam usar, porque a pressão naquela região era muito alta. Então, eles optavam por não usar. Para o linfedema, isso é muito ruim. E quando você adapta uma malha plana, você vê essa diferença no vestir e no usar a meia. Ela dá uma resposta de trabalho muito melhor. Para a gente foi difícil entender essa diferença da pressão de repouso para a pressão de trabalho de uma malha para outra, mas hoje está muito claro que quando eu coloco uma malha plana, a resposta é muito melhor para o paciente. Resposta do linfedema, e funciona exatamente como você falou. A malha plana, ela estende menos, então ela aumenta a pressão intra e faz com que esse líquido ache o caminho dele, e a resposta é muito boa. E a malha circular, ela tem esses problemas. Os pacientes não conseguiam usar, não conseguem até hoje, pela dificuldade de calçar tanto a abraçadeira quanto a meia. E aí entra a questão da prescrição correta. Hoje é importante você reconhecer o que cabe para uma malha plana e o que cabe para uma meia compressiva. Esse foi um dos objetivos dos workshops e dos cursos da Selecta e da Juso junto, não foi isso? Sim, exatamente. E por isso a gente não fez só aulas online, webinars ou aulas teóricas. Eu acho que a parte prática no workshop, onde os profissionais, os pacientes, todo mundo consegue pegar no tecido e sentir essa diferença da elasticidade, da grossura, da espessidade do tecido, é muito espessura. Sim. Desculpa qualquer erro de português, tá? Mas isso faz muita diferença, sentir isso na pele mesmo. E eu queria destacar mais um ponto, como a gente falou da diferença de malha plana e malha circular, a gente também tem diferenças entre essas malhas, porque tem meias circulares, muitos no mercado, e tem uns que são mais transparentes, muito mais elásticos, mais finos, que são muito mais elásticos, então são até contraindicados para usar no linfedema, podem machucar, provavelmente vão acabar machucando, e tem malhas circulares como a Juso Dynamic, né, que a gente tem aqui, que por mais que é uma malha circular, tem relativamente pouca elasticidade e num estágio inicial pode funcionar super bem também, e é uma opção com valor mais baixo. A malha plana, como eu expliquei, né, a malha circular sai praticamente pronta da máquina, a máquina funciona muito mais rápido, então ela tem um custo mais baixo do que a malha plana, que a máquina demora muito mais para produzir uma peça, e depois também tem muitos passos até essa meia, essa abraçadeira ficar pronto, então ela tem um custo mais elevado. Então, às vezes, uma malha circular com pouca elasticidade também pode ser uma boa opção para um paciente no estágio inicial ou intermediário, né? Você também tem experiência com as braçadeiras da Juso Dynamic, que também funciona muito bem. Quando você tem um linfedema inicial, a resposta é muito boa. Muitas das vezes você não precisa usar uma malha plana. Mas, pegando esse gancho, hoje vocês conseguem entregar uma malha plana num tempo super bom, o que é um diferencial hoje da Juso, que eu tenho vivido essa experiência, porque o tratamento do linfedema ele se divide em duas fases. Então, uma fase de enfaixamento compressivo, que é extremamente incômodo para o paciente, ficar com aquele monte de faixa, e o sonho dele é evoluir para a meia, porque a meia te dá mais liberdade, você consegue tomar seu banho, consegue viver melhor. E hoje a maioria das meias não são fabricadas no Brasil. Isso é um diferencial, você conseguir produzir a malha plana no Brasil e entregar num tempo menor, que faz com que eu que estou tratando e o paciente que está vivenciando aquela expectativa consigam seguir juntos. Por quê? Não adianta eu medir uma malha plana hoje para me entregar daqui a um mês. A resposta pode ser outra. E quando eu peço uma malha plana e você me diz, olha, eu consigo te entregar em tantos dias, para o paciente é bom, para mim é bom, e eu consegui isso. Eu tratava uma paciente, a gente vai falar especificamente do problema que ela teve, e aí o Celso tem alguns questionamentos sobre isso,
E a gente estava no tratamento, pediu a meia, chegou, a gente adaptou e deu alta. Cara, ela ficou extremamente feliz, porque a meia ficou super bem adaptada, ela ficou super confortável, ela teve um problema, mas não tem a ver com a meia, não tem a ver com o tratamento, tem a ver com uma situação específica. E aí eu já vou colocar, aproveitando o gancho, colocar essa questão. A gente, quando fala de Rio de Janeiro... É uma dúvida nossa, né? É uma dúvida nossa. São algumas. Quando a gente fala de Rio de Janeiro, a gente tem locais no Rio de Janeiro muito específicos. Por exemplo, a zona oeste do Rio de Janeiro tem uma característica que ela não tem morro. Então, o sol ele pega da manhã até o final da tarde. E as casas, muitas delas são casas de 2 andares, onde os quartos são no 2º andar. E é um calor que eu acho que você ainda não experimentou, nem queira. São 45 graus, 42 graus. Verão, e aí a gente adaptou a meia dessa paciente e por conta dessa característica, ela fez uma erisipela porque perdeu o controle. E não tem a ver com a meia, tem a ver com ela dormia numa sauna. Porque a casa dela não tinha ar-condicionado, ela ligava o ventilador e ela só aquecia o calor que estava ali dentro. E aí ela acabou tendo um linfedema descompensado por conta desse calor excessivo e fez uma erisipela. Você acha que existe alguma forma de melhorar a compressão nesse sentido? Ou o que a gente tem já é o que tem de mais moderno? Tem algum estudo em relação a isso? Olha, a questão da sensação de calor, você está perguntando especificamente, sim. Porque é uma realidade em grande parte do Brasil, né? Sim. Agora estamos numa época aqui no sul até baixou de 0 em algumas cidades, mas aqui a gente não vivenciou e nem vai vivenciar isso nunca. É uma grande exceção, realmente. E é uma ótima pergunta que já vem várias vezes aqui para mim no Brasil. E claro que qualquer tecido que você coloca em cima da pele vai aquecer um pouco. Mas por mais que a malha plana, por exemplo, é mais grossa e a nossa malha circular também é um tecido mais espesso, mais grosso, não esquenta mais do que as malhas circulares mais finos, mais transparentes, que dão essa sensação que essa deve esquentar muito mais, essa aqui. Só que a malha ela é bem aberta, então ela ajuda essa troca de calor. E também a gente tem microfibra, por exemplo, na Dynamic, que também tem um efeito capilar. O que é isso? Como a microfibra ela tem pontinhas abertas, fofinhas, então a gente tem uma superfície maior para esse suor, essa água que sai da meia, ela é transportada para a parte de fora, e daí evapora, porque tem uma superfície maior, evapora mais rápido, e assim até esfria um pouco. Então, a sensação de calor é relativamente pouco. Claro, como eu falei, qualquer tecido em cima da pele vai aquecer um pouco, mas você até pode borrifar a meia, por exemplo, e assim aumentar esse efeito de esfriamento, né? Porque a gente sabe, a gente está suando para esfriar. Sim. Então, quando evapora o líquido, baixa a temperatura e dá uma sensação muito boa. E quem precisa usar a meia ou a abraçadeira, quem tem que usar a terapia de compressão, sente muito mais alívio por usar, principalmente nos dias quentes, porque daí a gente tem mais inchaço, do que não usar. Então, eu uso praticamente todos os dias e sinto isso na pele também. Também, principalmente nos dias mais quentes, como é confortável de usar. E um dia com 35 graus, 38 graus, qualquer um vai sentir calor. Não tem como não sentir com ou sem a meia. E o bem-estar é muito, muito melhor com a terapia de compressão, com a meia. A gente vai complementar essa pergunta com uma dúvida que o Celso levantou e que foi levantada por outros pacientes também no consultório. A gente tem pacientes e a gente sabe que esses pacientes têm limitações para algumas atividades. Aí o Celso quer fazer essa pergunta, acho que essa é especial para você. Né? Essa, dentro desse contexto mesmo, sobre a piscina, mas que eu estava dando uma olhada lá, né, no Instagram de vocês falam, né, que explica ali um pouco, né, mas eu queria ouvir aqui de vocês, para a galera que está ouvindo aqui, né, para ficar ligado, na piscina e na praia. Se tem como agir hoje, se causa algum dano na malha, ou se vocês têm algum projeto de criar alguma coisa que seja
adaptável, né? para praia, para Por causa piscina. do cloro. A gente sabe que um linfedema de grandes proporções, o Celso, alguns pacientes, essa própria paciente lá da Zona Oeste, eles querem ter o seu momento de lazer. Só que no Rio de Janeiro, se eu vou à praia sem malha, a chance dessa perna inchar ou descompensar é muito grande. Existe algum projeto de alguma malha específica que ele possa usar na água, ou na água salgada, ou na água doce, na piscina, para tentar proteger esse linfedema do calor? Sim, não, nesse momento a gente não tem nenhum projeto específico para o uso na piscina, na água, no mar. E a nossa recomendação, até peço para vocês seguirem o nosso Instagram, JusoBR, e também temos muitas informações no nosso site, juso.com.br. Podem dar uma olhada lá. Aí a nossa recomendação oficial é que é melhor não usar na piscina e no mar. Por quê? Porque a gente não sabe exatamente quais são as substâncias que estão nessa água. Então, por exemplo, a meia de compressão, a abraçadeira, deve ser lavada. Cada vez que usou, deve lavar. Até pode colocar na máquina, seguindo as instruções de uso, até 40 graus pode lavar, só que não pode usar amaciante. E quem garante que algum químico está nessa piscina, nesse mar, onde você vai nadar? Então, por isso a nossa recomendação oficial é melhor não usar. Até porque a própria água tem uma compressão, então também ajuda. Mas eu entendo que um dia na praia, às vezes não tem como retirar com a areia. Então, uma dica prática talvez seria quem tem um linfedema o usuário constante. E o certo, a gente garante a compressão durante 6 meses. Então, teoricamente, cada 6 meses tem que comprar uma meia nova, uma compressão nova, uma malha nova. Então, poderia ter algumas antigas. E, quem sabe, para um dia da praia, melhor usar uma antiga que não tem mais a compressão correta, não comprime mais tanto, mas segura um pouco melhor do que nada e não corre o risco de perder aquela nova que você não sabe se vai aguentar bem aquela água. Porque a água em si, como deve lavar, não tem problema. E aí entra outra dica. Depois de sair da piscina, do mar, lava bem, porque daí você tira também todo esse químico, alguma substância que pode danificar o fio de compressão e você diminui também o risco. Então, eu acho que é uma boa forma de se arriscar, mas também aproveitar a vida, né? Que é tão importante, e eu acho que o risco, na verdade, não é tão grande. Mas, claro que a gente, como fabricante, não podemos falar isso oficialmente. Então, não, mas deu uma dica boa, deu uma dica boa, né? Me deixou tranquilo, respirei aliviado, porque eu já faço isso. Então, eu já funciona. peço para o paciente, se você tem uma meia antiga que você já não usa tanto, usa ela nesses momentos para não descompensar tanto. Pelo menos aquela você sabe que você não vai usar tanto e deixa a sua nova em casa para você usar no dia a dia. Ricardo Dias sendo Ricardo Dias. Extraoficialmente eu também tenho as minhas dicas. E funciona, né? Funciona os relatos dos seus pacientes provavelmente não são que usei e agora preciso jogar no lixo. Não, pode usar, provavelmente vai dar certo. Normalmente elas gostam, eu quero fazer hidro, como que eu faço? Você não tem uma meia velha? Para você garantir, vai com a meia velha e deixa a nova para você usar no dia a dia e faz a hidro, pelo menos você garante que está com alguma compressão. É isso. Sobre essa logística das máquinas, como que foi feito, né? Porque começou em 2017, e como que foi feito? Vocês tiveram que trazer as máquinas de lá, né? Porque aqui não tinha essa tecnologia para fabricar as máquinas de malha plana, né? É verdade. Sim, no início dessa parceria, quando eu também comecei aqui no Brasil com a Juso, com a Selecta na época ainda, a Selecta produzia as malhas planas com máquinas manuais. Tinham os retirinistas que estavam trabalhando com as máquinas manuais que vieram da Suíça, máquinas centenárias que tinham mais de 100 anos, algumas, mas funcionavam bem. Só que daí a Juso entrou na parceria e a gente trouxe máquinas novas lá, também da Suíça, eu acho, o fabricante também é da Suíça, e a gente importou essas máquinas e hoje estamos produzindo aqui no Brasil
que o Dr. Ricardo falou antes, né, que faz muita diferença a gente conseguir entregar um produto sob medida, tanto a abraçadeira de malha plana da Juso Expert quanto a meia, a gente consegue produzir sob medida. E a gente pede 10 dias úteis para entregar, mas muitas vezes a gente entrega antes disso, e faz muita diferença, né? Como você explicou, a gente tem as 2 fases no tratamento. A primeira fase, às vezes, demora poucos dias, poucas semanas, nem sempre se estende por muito tempo, e é bem intenso, né? Também esse enfaixamento multicamadas, como você explicou, não é muito agradável para os pacientes, mas tem que manter até chegar à meia. Então, primeiro tem que reduzir. Como eu falei, às vezes tem casos que eu ouvi falar de 1 semana, 15 dias, já reduziu, mas aí quando não reduz mais, às vezes demora mais, claro, mas quando você vê de alguns dias ou de 1 semana para outra que não reduzem mais, aí tira as medidas para a gente produzir a meia, a abraçadeira para aquele membro. E a partir desse momento, cada dia conta, porque tem que manter o enfaixamento, que é tão difícil e também é caro, né? Porque tem que voltar para o fisioterapeuta, porque tem que ficar 24 horas com aquele enfaixamento. Aí, às vezes, tem que voltar 2, 3 vezes por semana para refazer o enfaixamento. Então, cada vez tem que pagar o fisioterapeuta. Então, a gente entregar em 10 dias ou em 1 semana já faz uma boa diferença. Então, a gente se esforça para entregar bem rápido esses produtos. Então, para a nossa população faz toda a diferença, porque muitas das vezes o paciente não tem grana, mas ele está investindo pesado para ser tratado. Baseado nisso... Só queria falar uma coisa. Pode falar. Para você que tem linfedema, tá escutando o que a Juso faz? A logística, cuida bem de você. Você tá com dúvida aí, vai na Juso, cara. Vai na Juso. Vai no certo, né? Vai no certo, vai no errado. O problema maior hoje, Felipe, a gente sabe que é a invisibilidade do paciente com linfedema. Muitos pacientes com linfedema não sabem o que tem. Quando a gente ouve falar, você que não assistiu o nosso primeiro podcast, tem a história do Celso. E o Celso era um paciente perdido. Ele desenvolveu linfedema e não sabia o que tinha. Até que ele teve uma erisipela daquelas pesada, parou numa internação no Hospital Lourenço Jorge, e naquela internação ele ouviu, ninguém falou para ele ouviu a enfermeira falar: esse paciente tem linfedema. E a partir do que ele ouviu, ele começou a buscar. E aí a logística dele foi surreal. Ele foi lá na Paraíba, acionou uma fisioterapeuta que falava de linfedema, a doutora Maria Isabel, muito obrigado por ter me dado o Celso de presente, né? E aí a Maria Isabel falou com a doutora Anke falou comigo, e aí a gente conseguiu ajustar, e hoje ele trata o linfedema. Só que nem todo paciente tem a mesma sorte. Muitos pacientes vivem realmente invisíveis à sociedade, ninguém sabe que ele tem linfedema, e na maioria das vezes ele não tem como custear esse tratamento, e o serviço público muitas das vezes não oferece esse tratamento, é bem difícil. Vocês têm alguma campanha no Instagram para alertar esses pacientes sobre o linfedema? E se não tem, pretendem fazer? Olha, especificamente, eu não me lembro agora de um post específico onde a gente quer alertar o paciente que talvez não saiba ainda que é paciente de linfedema, mas o objetivo em geral das nossas mídias sociais, dos webinars que a gente faz, das informações que a gente tem no nosso site, e é exatamente para isso. A gente tem muitas informações, o desafio é esse, né? Chegar nessa pessoa que não sabe que deveria se informar sobre esse assunto. Então, todas as nossas campanhas de comunicação estão voltadas para isso, para os profissionais sabem identificar melhor. E como eu falei antes, é uma realidade também na Alemanha. Eu não lembro exatamente quantos anos, mas eram anos que, na média, um paciente de linfedema demora para receber o diagnóstico correto. E se essa é a média, e a gente sabe que, por exemplo, o câncer de mama, hoje já é bem conhecido que o risco de criar um linfedema é relativamente alto, então esses pacientes têm grande chance de, se tiver um linfedema, receber o diagnóstico relativamente rápido. Então, me chocou bastante esse dado de receber, na média, anos, porque tem muitos pacientes que demoram décadas mesmo para receber o diagnóstico, também na Alemanha e aqui no Brasil, com certeza, também é uma realidade para muitas pessoas, e a gente se esforça para
para divulgar mais informações, mais conhecimento sobre esses temas e quem tem o diagnóstico ou desconfia pode ir no nosso site, porque lá tem informações sobre como identificar. Claro que sempre tem que procurar um especialista para realmente fazer o diagnóstico correto para ter certeza, mas quem desconfia tem bastante informação lá e também quem já recebeu o diagnóstico também pode se informar sobre algumas questões básicas e não é porque a JUSO oferece terapia de compressão, mas a terapia de compressão faz parte do tratamento e é muito importante. Só para embasar o que você está falando, a JUSO tem um projeto de especialistas, então se você vai na JUSO, acha que tem linfedema, você recebeu as informações, você pode buscar um especialista no próprio site da JUSO, né? Que existe essa parceria e aí você aciona esse profissional e com certeza ele vai saber fechar o seu diagnóstico, saber como fazer, o que fazer e também prescrever a malha correta para você. Mas, em relação à questão de que o paciente com câncer de mama hoje tem mais informações, não funciona bem. Eu tenho recebido na clínica pacientes que operam para o câncer de mama e não tem informação nenhuma do risco de linfedema. Isso é muito ruim, porque o paciente ele não sabe. Muitas das vezes falam para ele, olha, vida normal. A dona de casa fala vida normal, quer dizer que ela pode lavar, passar, cozinhar, lavar quintal, arrumar casa. E isso para o paciente que fez esvaziamento axilar acaba sendo uma bomba relógio. Em algum momento ela vai explodir e tem explodido. Então, fica com a gente, vem aprendendo cada vez mais sobre isso. E um outro ponto importante é a participação de vocês nos Enalinfes, né? Uma parceria com a Abralinf, que é a Associação Brasileira de Linfedema, que tem rendido alguns frutos. Então, como a associação ela visa trazer o paciente para perto do profissional, a gente também tem agregado com a JUSO próximo da gente e os Enalinfes têm dado esse retorno. Os pacientes têm conseguido encontrar tratamento e usar a terapia adequada. Essa parceria, como você faz a avaliação dessa parceria com a Abralinf? É ótimo. A gente participa desde o primeiro Enalinf. Amanhã a gente vai ter outro Enalinf aqui no Rio. É sempre uma alegria e é muito importante também receber o feedback dos pacientes. Estar em contato com essa associação é muito importante porque a gente tem esse objetivo em comum de divulgar informações e chegar em mais pacientes que ainda não receberam o diagnóstico. Quem já sabe que tem linfedema também ter mais informações corretas sobre o tratamento correto, o que realmente ajuda, como deve ser o tratamento. Um erro comum que acontece é não saber que tem essas duas fases e já querer usar meia quando na verdade deveria fazer a redução primeiro, e o problema disso é que logo vai perder aquele tamanho, então compra um XG às vezes e depois de uma semana já teria que usar o GG, na outra semana o G, mas claro que por questões financeiras não é possível você comprar cada semana um novo tamanho, então por isso é tão importante antes de investir num produto fazer a primeira fase de enfaixamento para reduzir e daí sim manter aquele tamanho se tudo correr bem para os próximos anos, né? Desculpa, só para acrescentar, eu acho que eu esqueci o que Boa. Daqui a pouco. A gente também esquece direto. Faz parte. Faz parte. Eu considero que o Enalinf ele trouxe um outro universo para o paciente, né? Porque muitos pacientes não sabiam nem o que fazer e aí ia num consultório de alguém, ou de ofício, ou de médico, você precisa usar meia. E aí usava a meia adequada. Aí eu volto naquele assunto que você falou. Eu usava uma meia muito elástica. Tinha paciente que usava meia que não era nem meia terapêutica e achava que por usar aquela meia estava tratando o seu edema, o seu linfedema, e na verdade não é isso. Então, o Enalinf ele tem trazido a cada ano mais pacientes para perto da gente, a gente consegue ter essa troca entre terapeuta, paciente e empresas que trabalham com compressão. Eu acho que isso é bom, é um universo bom, e a gente tem a cada vez mais tentado acertar na prescrição do paciente e tratar linfedema como ele deve ser tratado, da maneira correta, né? Hoje a gente tem um grupo onde a gente coloca lá os locais que tratam linfedema, então a gente consegue, se um paciente me procura, mas não é da minha área, eu consigo direcionar ele para um polo de tratamento e ele tentar tratar adequadamente o linfedema. É uma rede de ajuda muito importante. E
Isso tem feito com que cada vez mais pacientes se aproximem, né? Acho que o objetivo da Enalinf é esse, aproximar paciente, terapeuta, empresa. E para a gente dar uma geral, fala para a gente dos produtos da Juso, o que você tem de novo no mercado, para a gente poder dar mais uma luz para quem está nos assistindo aí. Tá ótimo. Então, obrigado também por essa oportunidade, mas eu acho que realmente estamos aqui no lugar certo também amanhã no Enalinf, porque a Juso, na Alemanha, aqui no Brasil também, é especialista em tratamento de linfedema e lipedema. Por causa da malha plana, né? A gente consegue oferecer a malha plana sob medida, então é a linha Juso Expert, que a gente tem o tamanho de padrão, tamanho de série, que é pronta entrega, e aquela feita sob medida, que um especialista Juso tira as medidas e a gente produz para aquele membro. E além da Juso Expert, que a gente tem a braçadeira, a meia coxa e a meia até o joelho, a gente também tem a linha Dynamic, que eu já mencionei, que é a malha circular, que é uma malha circular com relativamente pouca elasticidade. Sim, aqui é a meia panturrilha, né, a D3/4, que vai até o joelho. E nessa linha Dynamic a gente tem várias opções. A gente tem essa meia até o joelho, a meia coxa, a G7/8 e a meia calça. É uma malha circular com relativamente pouca elasticidade. Então, para um lipedema no estágio inicial, funciona bem também. Inicial, intermediário, pode usar. Eu sei também, alguns pacientes de linfedema já um pouco mais avançados, no dia a dia usam uma malha plana, mas às vezes querem sair, usar uma saia e não aparecer que está usando uma malha plana, e essa meia tem na cor preta, por exemplo. Então, um dia à noite, para sair num jantar, por exemplo, os pacientes gostam de usar também uma meia dessa. E na linha Dynamic, a gente também tem as braçadeiras, uma com borda de silicone, outra com alça, e nas meias a gente tem a opção com ponta do pé fechado, ponta do pé aberto, e essa é a melhor meia que a Juso tem no mundo, que a gente introduziu aqui no Brasil. Ela tem essa borda de ponta do pé aberta, sem costura, então ela é super confortável, além das costuras, que também são bem lisas, macias. Então esse é um produto fantástico, até para quem não tem linfedema, lipedema, mas como eu tá usando no dia a dia, é super confortável, eu adoro. Essa está disponível nas duas compressões, 20/30 e 30/40. A Juso Expert a gente vai lançar agora nas próximas semanas também na compressão 20/30, então também vai ter as duas compressões, 20/30 ou 30/40, que é importante, por exemplo, para crianças. É melhor fazer uma compressão menor, a meia ou a braçadeira sob medida para crianças, a gente vai fazer então na compressão 20/30. Então, voltando aqui para Juso Dynamic, aí a gente tem um portfólio completo com cores diferentes, quer dizer, bege escuro e a preta. E a gente tem agora também a malha plana sem costura, que é a Juso Classic Seamless, que é um lançamento ela, que a gente tem aqui essa braçadeira. Eu tenho um paciente usando e com relatos de muito conforto e que foi muito bom. É que um produto fantástico. Que aqui talvez dá para ver que também é uma malha plana, né? A gente tem esse contorno anatômico nessa braçadeira. Essa aqui, a Juso Classic Seamless, tem a parte da mão, mas a gente também tem só a luva. Aí a gente tem a luva igual esse aqui, só o metacarpo, ou com os dedos, daí é uma luva mesmo, só a ponta do pé que tá aberto, que dá para usar junto com a braçadeira Expert, por exemplo, ou a braçadeira da Dynamic. Dá para usar isso em conjunto, mas essa braçadeira realmente ela é fantástica, ela traz todo o conforto da malha plana, como eu expliquei antes. Sim. Ela tem relativamente pouca elasticidade, por isso é tão confortável, e é um tecido também muito agradável, um pouquinho mais fino do que a Expert, e é um ótimo produto. Então, se a gente falar em termos de elasticidade, a gente tem a Expert, que é a menos elástica, depois seria a Juso Classic Seamless, e depois a malha circular, a Juso Dynamic. Né? E desse tecido a gente tem as luvas e a gente também tem o toe cap,
que para os pacientes de linfedema é um recurso muito importante, porque tem alguns pacientes que têm também inchaço no dorso do pé, nos dedos do pé. Então, isso aqui parece uma luva, talvez, mas é para os dedos do pé. Então, Você tem para a mão também. A gente tem também para a mão, mas esse aqui, então, é para os dedos do pé, que usa em conjunto com a meia, e também é uma ótima solução. Posso aproveitar meu curso particular aqui e tirar uma dúvida? Sim. Então, se eu prescrevo uma abraçadeira até aqui, mas eu tenho edema de dedo, eu posso prescrever uma luva dessa? Sim, poderia fazer a sobreposição dessa abraçadeira aqui com a luva. Com a luva. Mas eu acho que o mais comum, o mais prático seria usar ou a abraçadeira Expert ou a abraçadeira da Dynamic, que vai até o punho, e daí usar a luva com os 100 dedos de sobreposição. Daí vai ter uma parte aqui no punho que já está previsto de ter essa sobreposição, então não vai garrotear, vai trazer bastante conforto. A gente tem relatos de alguns pacientes que gostam muito, porque é muito prático, né? Você poder usar, tirar a luva. É o que elas fazem. Na verdade, elas dobram a luva para lavar a louça e depois botam de novo. Então, essa aqui, né? Pode tirar e usar a mão livre. Não, essa que você bota até o punho e a sobreposição da luva, porque quando elas pegam essa, elas dobram para poder lavar a louça. Aí fica a luva dobrada. Sim. Então, se ela tem uma até o punho, com o complemento da mão, ela tira a luva e lava a louça. Sim, exatamente. Fica ótimo e bem prático. Então, são essas soluções. E agora também temos aqui o Juso Compression Wrap, que é um dispositivo autoajustável que as outras marcas também têm, mas o nosso tem alguns destaques. Por exemplo, o nosso velcro, ele é destacável. E com isso, primeiro, pode lavar com mais facilidade, né? Só tira os velcros, coloca na máquina também até 40 graus, sem amaciante, por favor. Mas também pode colocar nos dois lados. Então, eu consigo usar o produto com a cor bege para fora ou com a cor preta para fora. E tem outros detalhes, por exemplo, essa alça aqui em cima ajuda na hora de ajustar. Eu consigo segurar aqui e apertar o tanto que eu quero. E, além disso, a gente tem aqui alguns detalhes nessas alças que se encaixam melhor uma com a outra para garantir que não se abre. E isso também traz bastante autonomia para o paciente que, em vez de fazer o enfaixamento multicamada, ou no autoenfaixamento ou com um fisioterapeuta, consegue usar esse dispositivo, porque nem todo paciente consegue ir até um fisioterapeuta com toda essa frequência na primeira fase de redução, ou também fazer o autoenfaixamento. E isso aqui é muito mais fácil de usar. Então, em alguns casos, funciona melhor com o Compression Wrap. Aí a gente tem a parte da panturrilha e a parte do pé, e depois a gente vai introduzir também parte do joelho, da coxa, do braço e da mão. Por enquanto, vocês só têm essas duas partes, né? Da panturrilha e do pé. Daí a gente tem tamanhos diferentes, né? Mas a ideia é que esse dispositivo usa na primeira fase porque consegue ajustar e tirar o edema, né? Entendi. Isso aqui muda, cara, a vida de uma pessoa. Isso aqui muda, parece que não, mas dá muita autonomia. Sim. É porque quem faz enfaixamento fica muito preso ao enfaixamento. E aí, às vezes, o cara, Rio de Janeiro, verão, eu quero tomar um banho, eu não posso. Eu não posso tirar o enfaixamento. Sim. Mas se eu tô com um dispositivo autoajustável, de repente eu consigo tirar, tomar um banho. Já fiquei 3 dias. E é isso. 3 dias. É a realidade. É a realidade. Como Mas aqui é verdade. Não, já fiquei 3 dias já. Complica demais, né, a vida. E aqui facilita demais, porque... O enfaixamento tira muita liberdade do paciente. O enfaixamento traz o paciente de novo para o isolamento. Às vezes ele tem vergonha de andar na rua enfaixado. É porque o povo brasileiro tem a mania de perguntar muito o que é, por que está assim. E aí o paciente fica com vergonha. E aí ele faz enfaixamento escondido. Eu tenho um paciente na clínica que ela usa a luva escondida. Tipo, ela precisa usar a luva, mas por vergonha do vizinho, ela sai sem luva, bota a luva no ônibus, mas se tiver um vizinho, ela tira. Então, tem coisas que traz muito essa questão pessoal de cada paciente. Sim, né? No dia a dia. Deixa eu só falar uma coisa aqui. Claro. Eu anotei uma coisa
que eu achei muito legal, eu queria falar aqui, que a missão da Juso é tricotar e cuidar. Eu achei essa frase maravilhosa. É o que vocês fazem, que vocês não estão só vendendo produtos, mas vocês estão mudando a qualidade da vida das pessoas. Para você, Felipe, como é fazer parte dessa empresa que não só vende produto, mas que muda a vida das pessoas? Eu me emociono muito fácil. Porque para mim realmente é muito emocionante trabalhar na Juso. É muito importante essa parte. Então, nem esperava me emocionar já, tão fácil mas essa é a verdade, emociona mesmo, que vocês mudam a vida da gente, cara. Eu, como paciente, eu posso falar, vocês mudam, dá autonomia, tira a gente de um lugar aonde que a gente nem sabe que é o fundo do poço, trazendo esses produtos, ensinando, qualificando cada vez mais os profissionais a dar melhor a funcionalidade dos produtos. É maravilhoso, cara. Sim, eu também digo, é maravilhoso trabalhar com essas soluções, é muito gratificante. E eu estou muito feliz de trabalhar na Juso, porque eu sinto que, como eu falei, é uma empresa familiar. Claro que no mundo já são mais de 1.000 funcionários, então não posso afirmar que todos os funcionários pensam assim, mas eu acredito que é verdade. Eu encontro muitas pessoas que dá para sentir, que também trabalham lá na Juso, que fazem isso. Aqui no Brasil também, quando a gente produz essas meias sob medida, a gente coloca o primeiro nome do paciente. Então, quando passa lá pela produção, não é cadê a ordem de produção 958, não, cadê a meia do Arthur? Vamos acelerar. Então, é muito gostoso que todos lá na produção também se engajam mesmo para levar a melhor solução possível para cada paciente. É muito gostoso. É isso, é isso não. Felipe, como economista, você virou uma chave, cara... Eu vi, mas não acreditei, lógico, sabia? É lógico, né? Eu li você lá... Você é economista e de repente tu vem trabalhar numa empresa que trabalha com saúde, com malha. Como foi essa virada de chave? Como tu teve que estudar muito, porque você domina muito o assunto, você fala com propriedade, eu te acompanho já há algum tempo, você fala com muita propriedade. E como foi isso para você? Como foi isso na sua vida? Eu gosto de estudar, né? Eu fiz mestrado, doutorado, então eu realmente gosto de estudar e eu aprendo até hoje, todo dia, com vocês aqui, aprendo alguma coisa nova. Então, já faz mais de 7 anos, né, que eu tô nessa jornada. Eu gosto de estudar, de ouvir, de aprender. E é muito gratificante, é um tema muito interessante, porque pode pensar, é uma meia, eu uso meia, na Alemanha é muito mais do que no Brasil, todo dia eu uso meia. Agora, meia de compressão, eu acho que eu nunca tinha ouvido falar, não pensei sobre o assunto antes de começar a trabalhar na Juso, e então é algo que todo mundo conhece, mas é muito, muito simples. É só uma meia, mas ao mesmo tempo tem alta tecnologia envolvida, desde o fio de compressão, eu falei um pouco sobre microfibra, então tem muita tecnologia por trás, desde o fio até a máquina de tricotagem. Realmente é muito interessante, toda essa tecnologia, esse conhecimento envolvido e realmente eu aprendo com os técnicos, os engenheiros, que vem aqui da Juso da Alemanha, vem aqui para o Brasil para melhorar a nossa produção, traz inovação, tecnologia. É muito interessante conversar com vocês, pacientes, com os profissionais. Eu realmente aprendo muito e é muito bom. Felipe, eu vou tocar num tema que eu acho que é importante, que é a questão do custo da malha. Vocês são uma empresa... E não é barato produzir uma malha plana, não é barato produzir uma meia de qualidade. Culturalmente, o brasileiro não gosta de pagar muito, é uma verdade. E a nossa grande luta diária é para provar a qualidade e a relação custo-benefício. Como é para você lidar com profissionais e essa questão de cada vez mais profissionais prescreverem uma meia de qualidade? Eu estou falando, mas
Eu não sou profissional da Juso, mas eu prezo muito pela qualidade dos meus pacientes, do que eu ofereço para os meus pacientes. Eu acho que cada vez mais a gente tem que oferecer o melhor para o nosso paciente, o que vai dar retorno. Eu tenho encontrado algumas coisas bem ruins no mercado, porém eu não posso obrigar o meu paciente a pagar caro, mas eu posso mostrar para ele o que é melhor e como o melhor funciona. Como é essa relação com outros profissionais? Sim, eu acho que no mundo inteiro, ninguém gosta de pagar caro, todo mundo procura uma boa oportunidade, mas também é verdade que você falou que você não pode obrigar o seu paciente a pagar caro, mas a gente já conversou um pouco aqui antes e a gente falou sobre isso, que na verdade você consegue mostrar para os pacientes que o barato às vezes sai caro. E os nossos produtos realmente, se cuidar bem, geralmente duram os 6 meses e muitas vezes até mais do que 6 meses. Então, quem investe num produto da Juso, muitas vezes consegue aproveitar essa terapia de compressão por um longo período. E é um tratamento mesmo. Então, eu acho que cada vez mais profissionais e pacientes estão entendendo isso, que é um custo-benefício muito bom. E quando a gente fala de um linfedema, principalmente já mais avançado, nem adianta comprar um produto mais barato que não vai servir. Vai, às vezes, até machucar, até pode piorar a situação. Então, aí você nem tem opção. Você tem que comprar uma malha plana sob medida, por exemplo. E sim, eu entendo que realmente é um investimento relativamente alto, mas, como a gente também falou agora há pouco, muda a vida da pessoa. Então, claro que cada um tem que fazer essa avaliação, tem que procurar meios de conseguir fazer isso, mas a minha experiência, e pelo que a gente falou antes também, a sua, é que vale a pena, que o custo-benefício realmente é bom. E claro que isso demora um pouco mais, mas a Juso também tem mais de 100 anos, então sabe disso. E é a mesma situação em outros países. Às vezes a gente não consegue, em cada trimestre, ter um crescimento muito alto. A família Juso, né, tem essa paciência também, porque a gente acredita que realmente oferecemos as melhores soluções e devagar, cada vez mais pessoas vão ficar sabendo, vão acreditando nisso e usando os nossos produtos, as nossas soluções, porque sentem na pele como faz bem e que vale a pena investir um pouco mais, porque a gente gostaria de oferecer por um preço mais baixo, mas o custo de produção realmente é alto, a gente oferece uma boa qualidade e tem o seu custo. Dentro dessa linha, a gente sabe que hoje está cada vez mais fácil você abrir um site e comprar qualquer coisa. Hoje você bota lá meia de compressão na Shopee e vai aparecer. Só que vai aparecer N produtos com qualidades duvidosas. E aí, o que você falaria para uma pessoa que já tentou de tudo, já comprou na Shopee, já comprou na loja do médico, já comprou em vários lugares, já tentou várias formas de compressão e não deu certo? E para complementar essa pergunta, aqui. Dentro disso, quais são os sinais que essa paciente pode perceber que ela está usando uma meia errada? Aquilo que ela está usando está errado, porque ela buscou aqui, buscou ali, e aí comprou uma meia qualquer e essa meia não deu certo. Quais são os sinais que ela vai ter de que essa adaptação desse produto está errada? Para não esquecer, vou já mencionar de novo, como você também já mencionou, o Juso Especialista. Então, no nosso site tem um link lá onde comprar e lá pode filtrar por especialista Juso, que a gente está expandindo essa rede de especialistas que podem orientar e ajudar nessa questão. Porque às vezes pode ser difícil, mas a princípio eu diria, se não está confortável, então alguma coisa está errado, porque a terapia de compressão, por mais que às vezes pode pensar que aperta, é inconfortável, não, a terapia de compressão é para ajudar, para melhorar o bem-estar e deve ser confortável. E aí a gente entra na questão do tamanho correto, que é essencial. Como expliquei antes da forma de produzir, também na malha plana a gente tem uma certa elasticidade. Então,
se eu não uso o tamanho correto, a terapia de compressão não pode funcionar, porque ela deve comprimir mais no distal e diminuir essa compressão. E isso só funciona se aquela malha está no tamanho correto, senão ela pode garrotear, apertar mais aqui em cima do que embaixo, então vai ter o efeito contrário. Eu vou estrangular aquele braço e todo o líquido, linfa, sangue vai acumular, que é justamente o que a gente não quer. Então, o tamanho certo é importante. Para isso, a gente precisa de alguém treinado para tirar as medidas da forma correta. O paciente em si mesmo não consegue tirar as medidas da forma correta porque você coloca um pouco na diagonal, você contrai algum músculo. É praticamente impossível alguém tirar as suas próprias medidas. Então é importante que uma outra pessoa faz isso. Daí, às vezes a pessoa mora num lugar meio remoto, a gente sempre tem alguma forma de ajudar um parente, um profissional da saúde, ensinar como tirar as medidas da forma correta para definir o tamanho certo, ou até faz uma meia, uma abraçadeira sob medida. Então, se tiver alguma dúvida, por favor, entre em contato ou pelo Instagram, a gente tem no site também um telefone. Quer repetir o Instagram e o site da Juso? Sim, o site é juso.com.br e o Instagram é jusobr. A Juso se escreve assim, Juzo, é do dono, o nome do dono, né? O primeiro nome é Julius, o sobrenome é Zorn. Então, daí Julius Zorn juntou para Juso. Então, é mais fácil. Ficou assim o nome da empresa. Sim. E respondi a sua pergunta sobre como identificar. Eu acho que eu já estou aqui formulando outras. Eu queria fazer sobre... Você falou uma coisa muito interessante, o amaciante, né? Uma coisa que eu pensei que seria o certo para você, mas faz mal. O que os pacientes que você escuta ou você recomenda não fazer, que você fala, não faz isso, pelo amor de Deus, que vai estragar a sua meia, vai estragar o seu produto? Eu acho que principalmente no Brasil usa muito amaciante, por isso eu sempre alerto que não deve usar, porque tem uma reação química lá que vai acabar estragando o fio de compressão. Pode ser que se já usou e funciona, deu sorte, mas... Com certeza estão usando. É porque o produto é bom. Aí ficou ok. É porque é mais o fio de compressão que é revestido por outros fios e dá dentro da trama, então pode ser que numa lavagem, usando o amaciante, não penetrou tanto que já estragou de uma vez. Mas, por favor, não continue usando, lavando. Ao longo do tempo vai estragar. Melhor lavar com água morna, porque deve usar, porque cada vez que usou, acaba um resto de pele, oleosidade, que isso entra dentro das fibras, né? E para a meia ou a abraçadeira voltar ao estágio inicial, para dar a compressão correta de novo, tem que lavar. Então é melhor usar uma água morna até 40 graus para tirar melhor essa oleosidade e lavar melhor. Então, que dica, hein? Fica atento. Não sabia, não. Uma dica aí pra vocês, pra gente também, né? Felipe sempre ensina. Né? É isso aí. Ô, Felipe, eu tenho uma paciente, ela me fez alguns questionamentos, eu prometi para ela que eu te faria essa pergunta. Então, vou cumprir aqui. Eu tenho uma paciente que ela tem linfedema bilateral. Piora a direita e melhora a esquerda. E aí, como que a gente pode prescrever uma malha? Eu consigo pedir uma P e uma PP? Ou não consigo fazer isso separadamente? De tamanho padrão, a gente sempre vende o par da meia. Na abraçadeira, sempre é a unidade. Tá? Mas, então, no caso, a gente poderia fazer uma meia sob medida, e daí a gente tira as medidas de cada perna para fazer ela individualmente. Mas, no tamanho padrão, aí não tem como, aí é sempre o par. Mas, como eu acabei de explicar que tem que lavar, também é uma dica, o melhor dos mundos seria sempre ter no mínimo 2 pares, porque quando você usou, no final do dia, lava, às vezes seca muito rápido o tecido, e eu sei que a realidade de muitas pessoas é essa, no final do dia lava, deixa secar durante a noite, no dia seguinte já está seco para usar. Mas claro, seria muito mais prático se tivesse um outro par, e aí nesse caso
já melhor tem dos mundos que... seria comprar um tamanho vira dupla e o outro tamanho vira dupla. Isso, exatamente. Seria a melhor coisa. Porque daí tem sempre um pé de cada lado do tamanho certo e um extra para fazer essa troca. Para fazer a rotatividade, né? Eu tenho uma outra pergunta aqui que é muito boa. O que você acha que ainda falta no Brasil para realmente a terapia compressiva funcionar? Olha, eu acho que em muitos lugares, em muitos casos, já está funcionando bem. Claro que a gente quer oferecer cada vez mais soluções. Cores é uma pergunta que sempre vem. Espero que logo a gente vai conseguir oferecer pelo menos algumas opções a mais. Mas tem muitas soluções que a Juso na Alemanha consegue oferecer que a gente ainda não consegue oferecer aqui. E aí é o meu trabalho, né, de mostrar para a Juso na Alemanha que aqui tem demanda, tem um mercado, usando o que a gente tem à disposição hoje. Então, se a gente consegue aumentar as vendas aqui, aí a gente vai ter condições de introduzir cada vez mais soluções. E, claro, a gente também precisa de vocês, dos profissionais, para indicar as melhores soluções. A gente mostrou aqui algumas, né? E tem casos diferentes que precisam de soluções diferentes, né? Às vezes conseguem usar uma malha circular de tamanho padrão e às vezes tem que ser uma malha plana, sob medida, e se usasse uma malha circular, nesse caso, provavelmente não ia funcionar, e daí né, o paciente se frustra porque gastou com um produto que não está servindo. Então, acontece com frequência. Exatamente. Então, eu acho que tem essas duas partes. E daí também vocês, pacientes, conseguem ajudar também cobrar os profissionais que vocês encontram por aí, que eu imagino que não é por falta de vontade, é realmente falta de conhecimento, e dar algumas dicas sobre onde pode se informar com Inalinf, por exemplo. No nosso site, já falei, aqui no Rio, eu sei que tem o Crifito 2, que faz muitas ações, é bem ativo também. Então, tem formas de se informar que são muito importantes, que vão melhorar a terapia de compressão, funcionar melhor aqui também. Se você ficou com alguma dúvida, tem também o Papo de Fiso, pode mandar lá a pergunta no nosso Instagram, que a gente vai responder, e o que a gente não conseguir responder, a gente vai repassar para o Felipe, ele com certeza vai responder. A gente está quase chegando no final e eu acho que você é um cara muito envolvido com terapia compressiva, e eu queria que você falasse para a gente qual o seu maior sonho em relação ao tratamento do linfedema. É uma boa pergunta. Eu acho que nesse momento oferecer cada vez melhores e mais soluções, e não só no Brasil, mas também na América Latina, que às vezes, né, vocês dão aulas em congressos internacionais e a gente vê também a carência em outros países, que às vezes até maior do que aqui no Brasil. E também no Brasil temos muitas regiões onde não temos acesso a todas as soluções disponíveis em grandes centros, como no Rio de Janeiro, por exemplo. Então, eu acho que nesse momento é meu maior sonho, de ajudar cada vez mais pessoas a encontrarem melhores soluções. No balanço que você faz dos workshops e webinários feitos pela Selecta lá atrás, você acha que você conseguiu alcançar todas as regiões do Brasil? Sim, inclusive a gente pegou uma estatística das nossas vendas e a gente viu que poucos anos atrás a gente tinha poucos estados onde a gente tinha clientes, e faz 2 ou 3 anos que a gente agora alcançamos todos os estados do Brasil. Claro que em proporções diferentes, mas agora não tem nenhum estado mais do Brasil que não tem pelo menos o Brasil cliente. é grande, né? País continental. A pergunta é pontual exatamente por isso, porque a gente sabe que quem está... o eixo de visibilidade é a região sudeste, é Rio, São Paulo, estende até Rio Grande do Sul, são regiões mais próximas aqui da gente, então a gente sabe que aqui eu vou encontrar, aqui vai ser mais fácil, mas regiões mais distantes, Amapá, Macapá,
Natal, Por aí vai. o próprio Pará, que é uma região difícil, a gente não tem essa acessibilidade. Então, o objetivo era saber exatamente isso, se a gente conseguiu alcançar áreas do Brasil antes não cobertas e se vocês têm projeto de continuar com esses cursos, né, com esses webinários e aumentar cada vez mais esse mercado, essa visão do linfedema extra Brasil, né, alcançando Sim. todas as regiões e todas as populações. Sim, com certeza. E é um processo, às vezes, mais lento do que eu queria e muitas outras pessoas também, eu imagino. E a gente tem esse projeto, por exemplo, do especialista Juso, por causa disso, porque ainda não temos representantes em todas as regiões do Brasil, e aí esses especialistas Juso são pontos de referência onde a gente consegue atender melhor as pessoas nas regiões mais remotas, porque não são produtos que a gente consegue vender facilmente online, porque seria a solução mais fácil. Tem acesso à internet praticamente no Brasil inteiro, Sim. então por que não vender pela internet? A gente atende direto pela fábrica hoje, a gente abriu essa possibilidade que antes não existia, justamente por isso, porque tem muitas regiões onde não estão disponíveis nas lojas cirúrgicas especializadas os nossos produtos. Então, aquele paciente que está lá num lugar onde não tem acesso numa loja física, a gente procurou, junto com o especialista Juso, atender aquele paciente. Então, por isso falei, se você tiver alguma dúvida, entra em contato. De alguma forma, a gente vai achar uma solução para atender você bem, mas não é uma tarefa fácil. A gente tem que fazer videochamada, a gente tem que ensinar alguém como tirar as medidas da forma correta. Por isso a gente investe tanto em conhecimento, em educação, faz esses cursos, webinars, e sim, com certeza a gente vai voltar. Eu só não sei exatamente quando, porque a nossa equipe aqui no Brasil ainda está bem enxuta e tem muitas coisas para cuidar, para resolver e às vezes demora um pouco mais do que a gente queria, mas sim, a questão dos cursos, webinars e workshops são muito importantes. Na Juso tem a Juso Academy, que faz exatamente isso e a gente quer introduzir algo parecido aqui no Brasil também. Importante a sua resposta, porque lá atrás, quando vocês chegaram e aí vocês tentaram colocar o produto nas lojas, eu, enquanto profissional prescritor, acontecia muito de eu prescrever uma malha, o cara chegar na loja e o vendedor da loja falar, não, esse aí eu não tenho esse tamanho não, mas eu tenho essa daqui. E aí ele oferecia o produto que eu não queria, que eu não gostava, que não trazia a resposta que eu desejava. E com a questão de você ter o contato direto do comercial, isso acabou. Porque eu me esforço muito para prescrever o melhor para o meu paciente, ele chega na loja e o cara oferece qualquer coisa. É muito ruim. Para mim, chega a ser frustrante, porque ele está oferecendo algo que eu não gostaria que o meu paciente usasse, porque não vai dar a resposta que eu quero naquele momento. O meu paciente ele é avaliado individualmente. Eu olho para ele e eu penso, cara, esse aqui merece um produto, ele tem condições de investir nesse produto, a resposta vai ser boa, e eu vivenciei isso, né? Que foi muito bom. Então, a chegada dessa questão de você poder comprar direto no comercial facilitou muito isso. Eu não tive mais essa perda, né? Porque aí o paciente chegava na loja, o cara falava, olha, esse tamanho está em falta, mas eu tenho aqui dessa outra marca. E aí eu acabava usando de novo um produto ruim por mais um período que trazia respostas horríveis para o meu paciente. Mas isso é muito bom. Bem, Felipe, é a primeira vez que a gente tem a oportunidade de conversar com alguém que produz o produto que a gente usa. Então, a gente abusou bastante, a gente perguntou muito, mas se ficou alguma coisa que você quer perguntar, que você tem dúvida e não conseguiu, Instagram, site da Juso, juso.com.br e Juso Brasil, não, Juso BR. Juso BR. Juso BR, Papo de Fiso, entre em contato com a gente, entre em contato com a Juso, que a gente vai estar aqui para responder todas as dúvidas. Acho que a gente tirou bastante dúvida hoje, clareou muito a mente da galera. Queria que você deixasse uma mensagem final para a gente, como foi para você esse podcast, né? Seu primeiro podcast, você estava nervoso? Sim, com certeza, sem dúvida, ainda estou, mas muito obrigado pela oportunidade, também por ter facilitado tanto para mim. Espero que eu não falei muitas coisas erradas de forma errada. Espero ter ajudado alguém aí no outro lado da câmera. Eu acho fantástico o que vocês estão fazendo. E, bom,
espero que a gente consiga ajudar muitas pessoas a encontrarem a terapia de compressão correta, melhorar o bem-estar, né? E ter uma vida melhor, realmente. Então, muito obrigado. É isso, nós que agradecemos, né? Agradecemos muito. Muito obrigado pela participação. Enriqueceu demais esse programa. Creio que muita gente também tirou dúvida, também vai tirar dúvida acompanhando a Josi, com a gente também. E a gente só tem que agradecer. Gratidão pela participação. Papo de Físio é isso. É um especialista, um paciente, trocando ideias sobre como melhorar o tratamento diário de cada paciente que passa por essa enfermidade. É um tratamento crônico, demorado, e a gente vai estar cada vez mais aqui com vocês, trazendo especialistas. A gente trouxe o Felipe, a gente trouxe a nutricionista, e a gente está cada vez mais clareando a mente e trazendo solução para um problema tão difícil. Então, muito obrigado por cada um que nos assiste, continua nos assistindo, sigam nossa página, mandem perguntas e a gente vai estar sempre aqui para responder vocês. Muito obrigado, gente. Fiquem com Deus. Papo de Físio. Obrigado.